Sejam muito bem-vindos ao Fonte Consciente, o videocast da Abinã. Eu sou a Larissa Dottaviano e hoje eu tô aqui para a gente conversar sobre um tema muito interessante, a inteligência artificial. A gente já sabe que ela está mudando a forma como a gente se comunica, mas como que a inteligência artificial pode afetar até mesmo o mercado de águas? A forma que a gente interage com não só a água, mas a mercadoria, os produtos como um todo. E para isso eu tenho um convidado para lá de especial aqui com a gente, Eco Moliterno, Chief Creative Officer da Accenture Song, compartilhando aqui com a gente um pouquinho do conhecimento. Muito bem-vindo, Eco. Obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, a gente que agradece, é um super prazer te receber. E para a gente começar, você costuma dizer que a inteligência artificial é a mais humanizada do momento. O que isso significa na prática? Significa que ela não tem barreiras de adoção. Toda vez que surge uma nova tecnologia, demora um pouco até as pessoas adotarem, porque demanda infraestrutura, às vezes investimento, às vezes conhecimento, treinamento. A inteligência artificial está literalmente na mão de todo mundo e já está todo mundo usando. Foi uma adoção muito rápida, exponencial, né? A curva sem precedentes na história da humanidade. Qual o impacto que isso tem? Antes, a gente fazia uma transformação da porta para fora. A gente incentivava as pessoas, como foi o caso digital. Ele chegou antes no mundo corporativo. E a gente entendeu, putz, se as pessoas forem comprar online, vai ser melhor para a gente. Você vai ter toda a parte de logística, né? Vai ser muito mais fácil fazer essa relação consumidor-marca. Agora, a transformação é da porta para dentro. As pessoas já estão usando na vida delas, no dia a dia, perguntando tudo o tempo todo. Então, como é que eu me reestruturo para adaptar a minha empresa, a minha forma de atuar, para atender essa demanda das pessoas que já está aí? Então, o fato de ser uma tecnologia humanizada pressupõe que as pessoas vão adotar ela de uma forma muito fácil. E cabe a gente correr atrás para acompanhar esse ritmo. E as marcas também se adaptarem, né, Super. porque tem impactado a forma que as marcas têm se comunicado. Então a gente vê, pelo menos a gente vê nas mídias, né, a comunicação, quando tem ali já outra versão pronta, a pessoa já fala: "Não, é inteligência artificial". Como que isso tem impactado a forma que a inteligência artificial tem sido utilizada nessa comunicação das marcas? Está sendo impactado, principalmente na forma como ela recomenda, e uma novidade, pode desrecomendar a sua marca. Vamos voltar lá atrás, né? Analisando até a etimologia das palavras, né? Quando surge a busca na internet, você começa a ter muito conteúdo na internet, você precisa de um buscador para encontrar as coisas. Ele começa a ranquear, né? Ele empresta do mundo científico toda a questão de você referenciar um artigo científico. Então, quanto mais referenciado, melhor ele é ranqueado. Então, todos os buscadores adotam essa política e as marcas entendem que elas precisam fazer o SEO, Search Engine Optimization, ou seja, otimizar o conteúdo delas para aparecer melhor ranqueado nos buscadores. Hoje, quando a gente tem a inteligência artificial generativa, não é mais o SEO, é o GEO, Generative Engine Optimization. O que é isso? Ela já tem um montante de pessoas na internet fazendo os reviews, falando sobre as marcas e produtos. Então, ela não precisa mais se referenciar de acordo com o mundo científico. Ela pode ir na opinião verdadeira das pessoas. Então, quando você pergunta qual água é melhor, qual produto faz isso melhor que o outro, ela vai ver o que as pessoas estão falando e te recomenda de acordo com a opinião geral dos E consumidores. de acordo com o que ela preenche com o seu perfil também, Exato, né? porque ela entende que é importante para você. Então, essa combinação é poderosíssima, mas também ela pode ser destrutiva, porque se você não tem um respaldo, se você está sendo mal falado na internet, isso vai aparecer na hora. O que antes estava escondido agora vem à tona. E ela vai falar: ó, esse produto não é bom para você. Sendo que os buscadores nunca desrecomendaram nada. Eles só ranqueiam uma coisa melhor do que a outra, mas cabe a você decidir o que você vai consumir ou não. Agora não é mais uma busca, agora é conversacional. Você pergunta, fazendo uma analogia histórica, a gente está saindo da biblioteca de Alexandria, onde tinha toda a informação para você ir lá pegar, para o oráculo de Delfos, que você pergunta e ele te diz qual é a verdade. E isso pode ser muito bom ou muito ruim para as marcas. Não, excelente analogia. Nunca tinha pensado dessa forma, muito Né? diferente, uma forma de pensar. E no setor de água, você acredita que pode ter algum impacto o uso da inteligência artificial?
Porque a gente vê hoje muito pessoal indo para o lado da saudabilidade. Sim, E corretíssimo, né? Mas isso vem envolvendo muitas pesquisas, utilizando inclusive a inteligência artificial como uma nutricionista. exato. Você acha que existe uma possibilidade de ter um impacto no consumo de água, na forma que as pessoas veem a água e o consumo dela? Eu falei aqui no evento hoje que eu acho que eu vejo um vento muito a favor para essa indústria, porque a inteligência artificial pode fechar todo o ciclo para vocês. Ela pode ensinar as pessoas a beberem mais água, todo mundo entende. Vocês têm a vantagem, o produto de vocês é o único produto vital para a humanidade. O outro é o A, que não é um produto. Ainda não compramos A, né? Ainda não chegamos nesse momento, vai saber. Mas a água, sim, é um produto onde você consome algo que é vital, que você precisa. Então, a inteligência artificial pode ensinar você a inserir isso na sua rotina, com dados científicos, com opinião de nutricionistas, ou qualquer que seja, qualquer endosso médico. Pode ensinar a forma mais fácil de você ter sempre água em casa, inclusive fazendo a compra disso. Então, ela fecha o ciclo. Ela te recomenda, ela te ensina e ela compra para você. Por isso que eu acho que isso adotado na indústria de vocês pode levar o consumo de água para um outro patamar, porque ele potencializa e coloca num lugar onde antes era impossível, né? De você ter esse uso e o consumo recorrente dentro e inserido na sua rotina. Você tem um case muito bacana, que é o Tap Water Project da Unicef. Você pode falar um pouquinho pra gente sobre ele? Esse é um case da Droga5, que é uma agência que agora faz parte do grupo da Accenture, feito lá em Nova York há alguns anos. Porque, enfim, quem já foi para Nova York sabe que quando você entra em qualquer restaurante, eles já recebem uma tap water, que é a água da torneira, que lá é potável, né? Então eles oferecem, enquanto você está esperando ali, você vai pedir, já serve uma água, que é de graça. Como a água não é cobrada, né, é um serviço público, eles servem e ninguém cobra isso. A Droga5 teve uma ideia de vender essa água de graça para direcionar esse consumo, esse investimento para quem não tem água, para comunidades. Então você transformou isso numa doação. Você topa na sua conta vir essa conta da Tap Water, só que isso vai ser direcionado para a Unicef, né, uma entidade que está ajudando isso. E as pessoas adotaram isso, porque elas viram um valor ali que não é para o consumo próprio, é para dar água para quem não tem água. Então você fecha esse ciclo e mostra a importância vital de um produto como esse, né, Tem que toda a é a questão água. social, Não né? daria para fazer isso para nenhum outro produto, só para água. Perfeito, muito legal. E agora fugindo um pouquinho do tema da água, mas indo um pouquinho para a Century. Quais são os projetos principais que vocês trabalham? Como que funciona? Conta um pouquinho pra gente dessa sua rotina também. A gente está adotando cada vez mais a inteligência artificial como uma forma de ajudar os clientes a criar um relacionamento mais profundo e recorrente com os seus consumidores. Um exemplo prático. A gente acabou de lançar recentemente a inteligência artificial de um dos carros da Volkswagen, o Tera, que a gente chamou de Otto. O que que é o Otto? Ele realiza aquele sonho, aquele filme antigo, e se meu Fusca falasse, o Fusca agora fala, não é o Fusca, é o Tera. Mas o tempo que você está dentro no carro, que você está consumindo o produto, você não tinha interação com ele. Parece uma loucura, né? Mas qualquer coisa que você precisa saber sobre o carro, você não podia, até porque você está dirigindo. Se a Você gente não pode consultar o consultar. manual, da hora que você parasse ali para resolver. Exato, só quanto que eu tenho que pôr para encher o pneu. Você tinha que ver ali do lado da porta. Então a gente desenvolveu uma inteligência que já vem embutida dentro do carro para te responder qualquer coisa sobre o carro em si e também sobre o trânsito. Então você conversa com o carro. Por isso que é uma tecnologia humanizada, sem barreiras, porque ela é conversacional. Tu não sabe conversar. E agora você conversa com o próprio carro. Então esse é um exemplo de como a gente está ajudando uma indústria que quer cada vez mais se relacionar com o consumidor, né, com as pessoas que utilizam o produto, mas por barreiras, né, você está dirigindo de segurança, você não poderia. Agora você pode. O que falar, todo mundo consegue. Sensacional. E como que você tem visto também a questão da acessibilidade? Porque agora você contando sobre o carro, tem muito uma questão social também, né? A Super. acessibilidade, as pessoas entenderem mais a comunicação mesmo. E como você acha que isso pode impactar as indústrias? Como as indústrias podem personalizar mais usando essa ferramenta poderosíssima? Eu acabei de mostrar um dado recente da OpenAI falando que o ChatGPT, né, da adoção global, o Brasil é o terceiro país que mais usa o ChatGPT, 140 milhões de mensagens diárias. Isso por si só já seria incrível. A diferença é que agora, como eu falei que não tem barreira de adoção, você não tem mais as ondas de implementação, como você tinha primeiro nos grandes centros, sei lá, São Paulo, Rio e depois para os outros. Não, quando você olha ali os estados que mais usam, está o Tocantins, está o Ceará,
Amapá, ou seja, não tem barreira. Todo mundo está no celular das pessoas. Então eu vejo aí uma possibilidade de democratização dessa ferramenta poderosíssima que antes a gente não tinha isso, né? Você dependia, né, ou de geolocalização ou de poderio econômico, que já não é mais uma barreira. Então por isso que eu vejo com muito bons olhos um país como o Brasil, que tem gaps sociais, que se a gente direcionar, utilizar bem, pode diminuir em vez de amplificar eles ainda mais. E com a parte da personalização também, né? Você personalizar o que você quer entregar, por exemplo, uma campanha. Tem uma ajuda fenomenal usando Super, a inteligência artificial, super. né? Porque quanto mais você usa ela, quanto mais amiga você fica dela, mais ela te conhece, mais efetiva ela vai ser em direcionar e te segmentar aquilo que você precisa. Eu mostrei na apresentação que são 3 níveis, né? Primeiro é o meu guia confiável. Todo aquele tipo de assunto sobre o qual eu não tenho uma proficiência, eu vou lá e pergunto para ele. A partir do momento que eu vou utilizando, eu vou entendendo mais, ele vira o meu leal companheiro. Então, para qualquer coisa, para tudo que eu for fazer, eu até mostrei uma pesquisa do New York Times falando que as pessoas cada vez mais estão indo no restaurante, fotografando o menu e perguntando o que eu vou comer hoje. Nem essa decisão elas estão tomando mais. Deixa uma recomendação, estou cansado aqui, porque a inteligência artificial já sabe o que você pode comer, se você está de dieta ou não, e já te faz a recomendação. E o terceiro passo final é quando ela assume o seu lugar. Ela te conhece tanto que ela vira o seu segundo eu. E ela passa a fazer compras, fazer tarefas que você não quer realizar no seu lugar, com uma eficiência e com uma otimização muito maior do que se você mesmo fosse fazer. Então são esses 3 níveis que a gente vai entender cada vez mais nessa escala e que vão fazer parte do nosso dia a dia, fazendo uma disrupção do modelo como a gente conhece hoje de consumo. E é importante cada indústria olhar e se adaptar, né? Sim. Então a gente vê ainda muita gente resistente, olhando como, será que eu confio mesmo nesse resultado? Eu digo sempre que toda vez que vem uma onda, a gente tem 3 reações possíveis. A primeira é achar que essa onda não vai chegar aqui. Eu vou ignorar isso aí, nunca vai chegar aqui. E geralmente você é engolido por essa onda e some. Tem a segunda reação que, putz, está vindo uma onda. Como é que eu faço para furar essa onda e sair vivo do outro lado? Então a preocupação é puramente de sobrevivência. E a onda vem, você sai do outro lado e você respira aliviado que essa onda não te afogou. Só que tem um terceiro comportamento, que para mim é o que as pessoas têm que ter, que é você olhar para a onda e falar assim, putz, está vindo uma onda, eu vou surfar essa onda. Eu vou pegar, vou me preparar, vou remar. O que eu tenho que fazer aqui para a hora que essa onda chegar, eu pegar ela e ir muito mais longe do que as outras pessoas. Eu acho que quem tiver essa visão para a inteligência artificial vai surfar essa onda e vai sair num outro lugar lá para frente, onde muita gente que ficou para trás não vai conseguir chegar. Patamar completamente diferente. Outro né? ponto. Outro E uma ponto. dessa deixar uma recomendação final para as marcas, principalmente as marcas de água que a gente está falando aqui, com relação à inteligência artificial. O que você deixaria aqui para o pessoal? Usem a inteligência artificial para posicionar num lugar a marca de vocês que vai além do produto em si. Enxergar a água só como um produto de consumo, eu acho que é pensar pequeno. E a inteligência artificial pode criar relações, interações com as pessoas, onde o lado emocional da água, associado à vida, à hidratação, a bem-estar, a uma série de outros atributos, pode fazer toda a diferença. Eu mostrei na palestra a diferença de adoção de 2024 para 2025 na inteligência artificial. E os atributos humanos foram lá para cima. As pessoas fazendo terapia, querendo encontrar sentido para a vida. E se a gente posicionar a água nesse lugar, onde vai fazer a sua vida ser melhor, com uma forma mais holística, né, com uma abordagem mais ampla, eu acho que isso vai dar uma alavancada na indústria de vocês, como nunca aconteceu antes. Perfeito, muito obrigada, Foi excelente ter você aqui com a gente. Obrigado a vocês pelo convite. Se você gostou desse episódio, lembre de curtir, comentar, compartilhar. Esse episódio e todos os demais estarão disponíveis no YouTube da Binan e também nas redes sociais. Vem com a gente mergulhar nessa jornada de conhecimento.